Deuteronômio capítulo 6, versículo de 20 a 23. Quando o teu filho no futuro te perguntar dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito, e contra Faraó e contra a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Qual a importância da família no antigo Israel? A pergunta poderia ser estendida para a igreja primitiva, que gera e que produz o Novo Testamento, mas fiquemos no Antigo Testamento em Israel. O pastor Edermanderson leu um salmo, no começo, que fala sobre a família, que fala sobre a importância da família. Fazer esse congresso, trabalhando a importância de sermos família cristã nesse mundo, é sempre alguma coisa não apenas bem-vinda, como necessária, a gente refletir à luz das demandas. E o mundo não é aquilo que queremos que ele seja, o mundo é o que ele é, e nós estamos nele, portanto a gente precisa refletir sobre isso. E os servos de Deus, o passado, seja do Antigo Testamento, sejam do Novo, também viveram no seu mundo, no seu tempo, e também tiveram as suas questões ligadas à família. Para vários exegetas, isso é praticamente um consenso. A família é fundamental dentro de Israel. Para alguns deles, eu cito apenas um que eu gosto muito, um norte-americano chamado Walter Brueggemann. Ele acha inclusive que a origem de todo o Pentateuco, como conhecemos, ou de toda a Torá, se dá em torno da família. Esses estudiosos, eles encontram várias tradições muito antigas que vão sendo criadas e desenvolvidas em Israel, as quais depois vão sendo unidas e juntadas, e daí surgem os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Para eles, ou para esse exegeta especificamente, as tradições mais antigas, as primeiras, surgiram no contexto do ensino dos filhos, no contexto familiar. Então perceba bem a importância que a família tem. Os 5 primeiros livros da Bíblia, nesse sentido, teriam surgido da necessidade ou da importância de que os pais em Israel ensinassem a sua fé aos seus filhos. E entre outros textos, esse exegeta utiliza o texto que eu li para respaldar essa posição. As perguntas da criança seriam feitas dentro de casa, e os pais, pai e mãe, explicariam a origem de Israel, desde Abraão, desde o chamado de Abraão, até as suas andanças, e a constituição desse povo depois, posteriormente. Então percebam, meus irmãos e irmãs, que em se tratando de Israel, mas também a gente poderia projetar o Novo Testamento, a família é fundamental. Eu queria pensar com vocês algumas coisas que estão dentro aqui dessas falas, que são fundamentais para nós, e de modo mais específico e de modo mais particular sobre a questão do ensino da criança. E a criança nesse texto, no contexto, é a criança pequena, que está aprendendo, né? A criança, quando chega a uma certa idade, ela já adquire uma outra postura diante da vida. Mas a criança pequena, que está lá dentro de casa ainda, que está começando a se educar, começando a aprender a ler, enfim, a descobrir o mundo. Como que essa criança, ou como que se dá o ensino dessa criança em Israel? E a gente também pode fazer um salto temporal e pensar também para nós aqui na igreja.
O que esse texto então nos ensina acerca do ensino da criança, de modo que a família se fortaleça? Uma primeira questão que aparece no texto, e ela aparece assim de um modo não muito claro, mas ela é perceptível, porque a partir da pergunta da criança, então começa aqui no versículo 20, quando o teu filho no futuro te perguntar. Então a pergunta tem como pressuposto, é claro, eu imagino, uma observação. Então, a gente pergunta coisas que a gente está olhando, que a gente não está entendendo provavelmente, mas uma pergunta tem como ponto de partida a observação. Então a primeira questão que eu queria levantar não é a pergunta é a segunda, mas é o fato de que a criança vê. E não quer dizer que ela vê no sentido que ela tem visão, mas quer dizer que ela percebe as coisas. As crianças percebem as coisas. E todos nós que somos pais, que talvez já tenhamos crianças pequenas, ou talvez as tenhamos hoje, a gente sabe que a criança aprende tudo, não é? Até demais, não é? Até demais. Tem um educador que ele levanta um questionamento que eu acho muito relevante. Ele fala assim: por que a criança, quando é pequena, ela aprende tudo? Você não precisa praticamente ensinar, ela aprende tudo. E depois, quando ela vai para a escola, ela fica burra. Não é? E depois que ela vai na escola, é duro para ela aprender as coisas. E a questão que esse educador levanta, quem que está errado, né? Provavelmente a escola, não é? Provavelmente a escola. Então as crianças, elas estão vendo e estão aprendendo o tempo todo, só que elas não estão aprendendo sentadas numa carteira de escola, elas estão aprendendo vendo, percebendo. Elas estão aprendendo a partir daquilo que elas veem, a partir daquilo que elas ouvem, a partir daquilo que elas sentem, não é? Às vezes uma palavra um pouco mais pesada da gente acende o sinal vermelho para a criança. Outro dia eu falava com o meu neto, eu tenho um neto de 11 anos, mas ele era um pouco mais novo. Eu fui fazer uma brincadeira com ele, e aí eu usei um tom de voz meio forte, e não deu certo, ele começou a chorar. Então as crianças são muito sensíveis, elas são ligadas o tempo todo. E essa é uma primeira questão que a gente precisa entender, meu querido irmão e minha querida irmã. A criança não é, como a pedagogia antiga falava, uma folha em branco que a gente precisa preencher. Não é. Ela é uma folha preenchida e continua sendo preenchida o tempo todo. A gente participa disso, mas essa folha está sendo preenchida. A questão é saber o nível da nossa participação e como a gente participa dessa construção dos nossos filhos. O fato é que as crianças veem, percebem e sentem o tempo todo. E elas estão com a gente, e elas estão no mundo, e elas estão vivendo por aí. O texto paralelo a esse, ou seja, o texto igual a esse, mas no livro do Êxodo, esse texto coloca a pergunta da criança diante da fala dos pais acerca da Páscoa, do rito da Páscoa. Vejam como fala o Êxodo 12, 26 e 27. Quando os vossos filhos os perguntarem: que rito é este? Referindo-se à Páscoa, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Percebam, a criança pergunta sobre a religião dos pais, ou a criança, antes de perguntar, ela percebe a religião dos pais. E sabe o que ela está percebendo, o que pelo menos ela deveria perceber, mencionando a Páscoa? Que a religião dos pais é uma religião salvífica. Eu não estou falando no sentido extremo ou específico da teologia da salvação pela graça, que também implica nisso, mas eu estou sendo muito mais básico aqui. As crianças percebem, na vivência com seus pais e talvez com irmãos mais velhos, que a religião é, ou pelo menos deveria ser, uma religião salvífica, no sentido de que eles veem pessoas mudadas. Porque a Páscoa é isso. Havia um risco de morte por parte do faraó, mas Deus se antecipa e livra o seu povo e condena e exerce juízo sobre o Egito. Então, quando eu estou falando em salvação,
Por isso que eu estou dizendo, eu não estou falando em termos de salvação eterna, eu estou falando em termos da salvação que Deus opera aqui e agora, no tempo e no espaço. Porque a criança pequenininha não está interessada no céu, mas ela está vendo as coisas acontecerem aqui na terra entre nós. Então o que a criança está percebendo, ou deveria perceber, quando olha para mim, olha para você, olha para nós? Pessoas que são, de certa forma, diferentes, porque agem diferente, porque têm sentimentos diferentes, porque têm comportamentos diferentes, porque têm um amor diferente. E não é só para ela, para a criança. Ela olha e observa as ações dos pais para com ela, para com seus irmãos, para com os vizinhos, para com os familiares, na rua. A religião dos pais é uma religião que tem significado, que tem sentido, porque ela não é só ritualista, ela trata de questões concretas, assim como a Páscoa foi concreta em Israel. Ela não está restrita ao espaço do templo, ela não está restrita ao momento em que se faz uma devocional, onde se lê a Bíblia e se ora. A criança está vendo os pais se relacionarem, os pais com seus irmãos, com seus parentes, com seus colegas de trabalho. Uma religião salvífica, porque eles percebem que seus pais são diferentes. Talvez eles não entendam exatamente, mas eles percebem isto. A vida prática que se mostra transformada, e talvez a criança não consegue dimensionar do ponto de vista cognitivo, mas ela consegue perceber isso. Vocês sabem que até um certo tempo a gente é o herói dos nossos filhos, não é? Até um certo tempo. Depois eles começam já, né, esquecer da gente, não andar mais com a gente, e depois eles têm vergonha da gente, não é? Vamos reconhecer que é assim. Mas por um bom tempo, tudo que fazemos eles fazem também, inclusive fisicamente, não é verdade? Às vezes até roupa eles querem ter igual da gente, o jeito de comer, o jeito de pegar um livro, até o jeito de falar. As crianças estão vendo tudo o tempo todo e estão nos imitando. A questão é o que eles veem, a questão é o que eles imitam. Eu era seminarista, Edemanderson, isso significa que faz muito tempo. E aí eu fui na casa de um presbítero no domingo de manhã, porque eu ia para a igreja, eu não era da cidade, eu viajei, cheguei na casa dele. A gente estava sentado lá de manhã, esperando para ir para a escola dominical. Entra o filho, pequenininho. O filho entra. Pai, dá o dinheiro. E o pai preso, não filho, vai para lá, sua mãe está chamando e tal. O menino não saiu. Pai, mas dá o dinheiro, o senhor pediu para comprar cigarro. Sai filho. Aí o estrago estava feito. As crianças são o que são, né? Elas não disfarçam que nem nós. Elas estão vendo o tempo todo. Elas estão vendo, estão ouvindo, e elas estão imitando. A grande questão é o que elas estão vendo, o que elas estão ouvindo, e depois não achamos ruim de que elas nos imitem. As crianças veem o tempo todo, mas tem mais. As crianças perguntam. Essa é a segunda questão que eu já introduzi. Isso significa que num processo de relacionamento e de aprendizado, a criança é ativa. Então, obviamente, as pedagogias aí, o Paulo Freire, enfim, tantos outros, nos ensinam isto. O processo de aprendizado é um processo ativo, não é a criança passiva e o professor ensinando e enchendo de conteúdo, não é? A educação tem que partir daquilo que a criança é, por isso que ele tem que ser, dentro do possível, personalizado, a vivência, a visão de mundo que a criança tem. Mas aqui esse texto está dizendo que a criança pergunta, e o texto inclusive introduz isso de um modo muito claro. Quando o teu filho no futuro te perguntar, porque ele está vendo, mas nem sempre ele está compreendendo. Muito da vida é complexo para uma criança. A vida é complexa, e a criança passa uma boa parte dos tempos tentando fechar os pontos, unir os pontos das coisas.
E quando ela não consegue, ela vem e pergunta para a gente. Então, eles estão vendo esses ritos, eles estão vendo os animais sendo sacrificados, o sangue, aquele ritual todo, e muito disso eles não entendem. Então eles chegam para o pai e perguntam: o que significa isso? Qual o sentido dessas coisas que vocês estão fazendo? E aí o pai explica, e dá a base, né? A base da fé de Israel. Éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com mão poderosa. Você percebe que ele não está explicando o rito? Preste atenção, ele não está explicando o rito, ele está explicando a história que fundamenta o rito. Não é? Vocês entendem isso? Porque às vezes a pergunta da criança, ela abre uma porta para que a gente explique coisas mais profundas, mesmo que de modo muito simples. Não é? Por que o homem sobe lá para falar? Ele não pode falar aqui de baixo. Não é? Por que ele usa isso aqui e ninguém está usando isso aqui? Será que ele tem mais dinheiro? Ele conseguiu comprar, ninguém comprou? Mas a gente às vezes perde muitas oportunidades explicando coisas muito superficiais, quando a gente deveria aprofundar essas questões. Então a criança está perguntando: por que mata bichinho? Por que pega o sangue? E aí o pai está dizendo: éramos escravos no Egito e o Senhor foi lá e nos tirou com mão poderosa. Percebem? Ele está dando um sentido histórico para aquilo que se faz. Por que a gente vai na igreja? Né? A criança pergunta. Por que a gente vai na igreja? Que chato, eu queria ir na praia. E o que a gente responde? A gente vai porque tem que ir, senão depois o pastor vai perturbar, perguntar por que eu não fui. Por que a gente não responde? Porque o Senhor me salvou e é o mínimo que eu posso fazer para Ele, e adorar o nome dEle, contar com o povo que Ele salvou, porque olha, eu estou indo para a igreja, eu poderia estar indo para um bar, eu poderia estar indo para outro lugar. Percebem? A história que está por trás é que tem que ser contada, porque é a história que dá sentido, a história salvífica da ação de Deus nesse mundo, agindo para salvar o seu povo. Então a criança pergunta e a gente conta a história. E claro que a vida dos pais é que devem também fazer a criança perguntar coisas, porque ela não apenas nos vê, como ela também está vendo os outros. Então ela está vendo os pais dos amiguinhos que fazem coisas que a gente não faz, ou está vendo a gente que faz coisas que os pais dos amiguinhos não fazem. E elas perguntam o tempo todo, elas estão perguntando. E a pergunta é o modo básico, né, da criança aprender as coisas. Eu não sei se eu já falei aqui, mas tem uma fase da vida das nossas crianças que a gente conta história. Eu espero que vocês contem histórias para os seus filhos, em que e não só as mães, né, os pais também contem história para os filhos, em que você acaba de contar a história, o que a criança fala? Você está lá morrendo de sono, né? Querendo ir dormir, querendo, sei lá, ir dar uma namorada, né? E a criança fala o quê? Conta de novo, não é? Aí você conta de novo, e às vezes ela conta de novo, não é porque ela é chata, não é porque ela não quer que você vá namorar, mas porque a criança está na fase de constituição do cérebro dela, da visão do mundo das coisas. Quando você conta uma história, você está apresentando um mundo para ela, só que nem sempre ela tem a capacidade de perceber todos os contornos, todas as questões que compõem esse mundo. Então ela precisa que essa história se repita. Por isso que a criança gosta de ficar lendo a mesma história o tempo todo, porque o mundo dela, o mundo do cérebro dela está se constituindo. Então aquela imagem precisa voltar mais de uma vez, para que os pontinhos vão fechando. Você entende isso? Por isso que a vida da gente se constitui em histórias. Por isso que o primeiro livro da Bíblia é um livro de quê? De histórias. De histórias. O Gênesis é um livro de história, ainda bem, porque os mandamentos vêm só no segundo, não é? A gente se constrói a partir das histórias que ouvimos dos nossos pais, dos nossos avós, e depois de outras histórias, as que nós lemos, os filmes que nós vimos, e assim por diante. Então a criança está olhando e ela está construindo o mundo dela, e quando ela pergunta é porque tem coisas que não estão fazendo sentido ainda, e é importante que a gente explique. Então por favor, a gente, eu digo eu e vocês, a gente precisa lutar com isso. Depois eu te explico, vai perguntar para tua mãe, vai pesquisar no Google, não é?
leve muito a sério a pergunta do seu filho, porque é o mundo dele que está sendo construído. Não perca essa oportunidade. Sabe por quê? Porque se você não responder, alguém vai responder. Tenha certeza disso. Se eu e a minha esposa não respondermos o nosso filho, se você e a sua esposa, ou você e o seu esposo não responderem o seu filho, alguém vai responder. E talvez a resposta não seja aquela que a gente gostaria que fosse. E o mais importante, talvez a resposta não seja aquela que Deus gostaria que fosse. Em terceiro lugar, os pais ensinam. Então a criança vê, a criança pergunta e os pais ensinam. Perceba, não é o pastor que está ensinando, que nem eu estou fazendo aqui. É o pai, é a mãe que está ensinando. Então não tem uma terceirização, né, da religião. Porque a religião se aprende em casa, dentro de casa, porque é ali que você está vendo. Ali que você está vendo. Mas enfim, são os pais que ensinam e respondem. Mas percebam, os pais entram depois. Então antes tem toda uma construção. E o que a gente faz nisso, se a gente não consegue participar? A gente participa tentando dar exemplo, testemunho, mantendo as crianças próximas de nós, mas elas estão aprendendo coisas que a gente nem sabe. O que a gente faz? A gente faz aquilo que a gente promete quando batiza. A gente ora por elas, não é? A gente ora por elas. A gente ora por elas. Esse é o grande, ou a grande chave que permite que a gente não se desespere, não é? Meus filhos têm 36, 34 e 20 anos. Tem para todo gosto. Até hoje eu oro por eles. Praticamente todo dia. Praticamente todo dia. Não que eles sejam ruins. Claro, eles têm coisas para melhorar. Mas porque pai ora por filho. Não interessa até quando. Não é? Os pais ensinam, mas dentro do processo. Porque as coisas já estão acontecendo. A criança pergunta e o pai responde. As crianças são ativas. Elas que nos provocam. Então não pense que a criança é bobinha, que ela não está aprendendo. Ela está aprendendo o tempo todo. Mas sabe, tem uma questão aqui que eu queria que você prestasse bastante atenção. Talvez chegue um momento que seu filho não vai perguntar mais, porque é o processo natural da vida. Mas talvez, na época que ele deveria perguntar, se ele não está perguntando, tenha certeza que o problema não é ele. O problema é você, ou somos nós. Se a criança não está perguntando no período em que ela tinha que perguntar, alguma coisa a gente está fazendo de errado. Talvez a gente não está abrindo espaço, talvez a gente não está oferecendo companheirismo, talvez a nossa vida não está legal, enfim. Mas, pai e mãe, se você tem filho nessa idade, tem que ser sensível para isso. E se ele não está te perguntando coisas, imediatamente coloque isso em oração, tente analisar com mais calma, tente perceber, porque é fundamental que ele pergunte, e é fundamental que você responda. E sabe, a criança não pergunta o que a gente queria que ela perguntasse, não é? Porque perguntas de criança são as mais terríveis, porque elas são sem filtro, não é? Criança não tem aquela coisa, eu vou respeitar, eu vou perguntar com calma, com jeito, né? Criança não vem assim, ó, desculpa se eu for meio agressivo com você. Sabe por quê? Porque as perguntas deles são fundamentais para eles, são importantes, não podem ficar para amanhã. Nosso filho não quer agradar a gente quando ele pergunta, ele está em crise quando ele pergunta, ele quer saber mesmo, é fundamental aquilo, ele para de fazer o que ele está fazendo para perguntar para você, porque vocês sabem que criança não sabe esperar, né? A gente que viaja sabe disso, né? Está chegando, nem saiu da cidade ainda, está chegando, e assim vai. Criança não sabe esperar. Natal então é aquela crise, né? Março já quer que seja o Natal na semana seguinte. Então, se ele pergunta para você, é porque ele não pode esperar. E você também não espere, né? Porque é fundamental que você responda o seu filho. Agora, claro que aí
essa resposta, como aqui no texto do Deuteronômio, ela se expande, ela não é apenas direta com a pergunta da criança, ele aproveita para ensinar. Então, é assim conosco também. E o que então a gente ensina? Não é? A gente primeiro tem que ser coerente, né? Porque se a gente falar o que a gente não vive, pode saber que seu filho vai te cobrar depois. Mas o que a gente ensina? Aquilo que Moisés está falando aqui. Nós éramos escravos, então essa é uma coisa que tem que estar clara o tempo todo. Nós éramos escravos e fomos libertados por Jesus. Isso tem que ser claro, porque o nosso filho tem que entender isso também. Ele tem que entender que talvez ele também passe por esse processo, e que isso implica em reconhecimento de quem você é, e reconhecimento de quem Deus é. Então aí é um balanceamento adequado. Quem eu sou nesse mundo? Eu sou um cara que estava perdido, e eu fui descoberto, eu fui resgatado, eu fui salvo por Jesus. Isso tem que ficar claro na vida de uma criança. O Senhor fez e faz grandes sinais, o Senhor nos tirou do Egito, o Senhor com mão poderosa, o Senhor agiu com poder. Precisa ficar claro isso. E nem sempre a gente precisa falar, mas a criança precisa ver Deus fazendo sinais dentro da casa dele. Nem que seja às vezes ver o pai pedindo perdão para a mãe, que é um grande sinal. Mas ele precisa ver sinais dentro de casa. Eu não estou falando de milagres, mas ele precisa ver sinais de vida transformada. De vida transformada. Deus tem feito coisas, fez Israel, faz na igreja e faz dentro da minha casa. O Senhor nos deu a terra prometida. Na nossa vivência e no nosso diálogo com os nossos filhos, a gente tem que deixar claro que porventura as coisas que nós temos, ou as poucas coisas, ou as muitas coisas que temos, todas não apenas provêm do Senhor, como também elas não são centrais para a nossa vida. A gente não depende da coisa que temos para viver. O filho precisa aprender isso, porque se ele aprender o materialismo dentro de casa, ele vai ser um materialista na vida dele. Se ele aprender com a gente que a gente tem as coisas porque a gente merece, porque, enfim, a gente é melhor do que os outros, ele vai assumir isso na vida dele. Claro, a gente luta e ninguém, né, tem vergonha disso. Eu imagino que todos nós lutamos, trabalhamos, damos um duro lascado. Mas tem que ficar claro que tudo é graça do Senhor. E que se temos, isso é para a glória dele. E não só para a glória dele, é para servir o próximo. Não é? É gozado porque a gente, pensando no Pai Nosso, a gente fica pensando no pão, né? O pão de cada dia. Gozado do pão é uma coisa tão básica. Sabe, a gente não deveria, quando ora o Pai Nosso, a gente não deveria se preocupar com o pão de cada dia. A gente deveria se preocupar com o que vem depois do pão. Porque o que vem depois do pão não é nosso mais. Porque o pão é que eu preciso. O que vem depois do pão é o que Deus, pela sua graça, dá para mim, para eu poder dar para o outro, para eu poder ajudar o outro. Então eu tinha que me preocupar com o que vem depois do pão, porque tem que ter uma consciência de postura no mundo e de ser instrumento de Deus para ajudar o outro que precisa. Então, o Senhor nos trouxe essa terra, a terra de Canaã não era de Israel, foi presente de Deus. A mesma coisa para a gente. Meu querido irmão e irmã, tenha cuidado, não crie um filho materialista. Não crie um filho como tantos criam hoje em dia. Ensine seu filho a viver com alegria, tendo ou não tendo. Ensine seu filho a ter alguém que tem satisfação na vida, pela relação familiar e não pelas coisas que você pode dar para ele nesse contexto. Vivemos os seus estatutos, é isso que ele diz aqui. O que são os estatutos? Quais são? Isso é centro no Antigo Testamento. Quais são as duas questões fundamentais que Jesus repete? Amar a Deus acima de tudo e o próximo como a nós mesmos. Essa é a síntese dos estatutos. É isso que os pais estão falando para as crianças. Estão ensinando. Ame a Deus e ame o seu próximo. Que é tão diferente, né? Porque, no geral, o que os pais ensinam? Meu filho, você tem que ser o melhor na escola. Sabe por quê? Porque você daí vai estudar e vai na faculdade ser o melhor, você vai conseguir ter os melhores cargos nas melhores empresas, vai ganhar mais. Não vai ser que nem essa pobretaiada que está por aí, não vai ficar dependendo de um monte de gente. E seguinte, se alguém atravessar você, você pisa nele. Não é?
É isso. Espero que nenhum de nós ensine isso, mas é isso que a sociedade ensina. Como que o cristão ensina o filho? Seja preguiçoso, não trabalhe? Não, pelo contrário, não é? Se Deus te deu trabalho, trabalhe. Mas tenha consciência, não é? Da relação com Deus e da consciência da relação com o próximo. Vocês estão fazendo um congresso sobre família, isso é muito bacana. A gente precisa pensar muito em família, né? A gente precisa discutir isso, a gente precisa orar por isso. E esse texto que Moisés traz no Deuteronômio, eu acho que ele é tão bonito, porque ele fala de coisas tão básicas que todos nós sabemos, né? Todos nós sabemos, mas que a gente precisa estar lembrando sempre. O tempo passa muito rápido, os nossos filhos passam muito rápido. Quem tem neto sabe disso, né? E tenta aproveitar no neto que não conseguiu aproveitar no filho, né? É isso que a gente faz. Então, lembre nesse processo que teu filho está vendo e ouvindo tudo. Lembre nesse processo que as perguntas que ele faz são muito, muito, muito importantes. E lembre nesse processo que você está ensinando o seu filho com a sua vida, com o que você faz e também com o que você não faz. Mas você também ensina seu filho, dando sentido para a vida dele, sentido para o mundo e sentido para a própria existência de Deus e da própria ação de Jesus Cristo nesse mundo por ter morrido e ressuscitado por nós. Esse é o papel de pai. O que você vai deixar para o seu filho? Né? Dinheiro, bens? Eu não tenho a mínima pretensão de fazer isso. Eu queria deixar, e eu acho que todos nós devemos querer deixar esse legado de alguém que diga: puxa, eu fui criado num lar que me ensinou a amar Deus, que me ensinou a amar o próximo, que me ensinou a ver o mundo como Deus quer que eu veja. Que Deus nos abençoe. Amém.